Capítulo 75. Solution jogou os últimos ossos em uma lixeira e a fechou. Ela o ouviu chegando antes mesmo de vê-lo. Eu sabia que não demoraria muito, pensou, e abriu seu sorriso mais torto ao se virar para o visitante. Sentiu tanto a minha falta, príncipe das correntes? Ela perguntou com um sorriso doce e agradável no rosto, que rapidamente se tornou desumano. O rosto neutro dele não mudou quando ela deixou clara sua desumanidade. Corajoso, ela pensou com indiferença, embora tenha notado isso mentalmente quando ele caiu de joelhos. Ajude-me, Senhora Solution, ele disse, juntando as mãos à sua frente em um ato de súplica. Ajudar você em quê, escravo? Solution fingiu ignorância e puxou uma cadeira, sentou-se e cruzou uma perna sobre a outra, depois juntou as mãos e colocou-as sobre o joelho. Os olhos de Sado assumiram uma expressão assombrada e distante que o impedia de encontrar os olhos que ainda o fitavam. Já vi homens sendo espancados antes, já vi torturas antes, já ordenei as duas coisas antes, combina com o papel de um príncipe. No entanto, nunca vi o que vi desde o dia em que a conheci, e eu quero, nem sei como dizer isso, entender? Ajudar? Para fazê-la amar você, talvez? Solution deu uma risadinha. Não, disse Sado. Categoricamente, ela é linda, forte, ousada, corajosa, inteligente. Isso tudo soa como um sim para mim, escravo. Solution riu descaradamente até que o som fez o príncipe escravo corar. Quando ela parou, olhou para ele. Você quer significar algo para ela, escravo? Então realize algo para ela. Você pediu para conhecer os costumes de uma adoradora da morte como ela. Solution levou a mão ao peito e, para a consternação de Sado, alcançou a carne e tirou um livro. Ela o jogou em sua direção, que o pegou desajeitadamente e olhou para o que havia caído involuntariamente em suas mãos. O livro negro da justiça, a vontade do Deus dela, seu guia para agradá-lo, escrito para ele pela primeira paladina negra, a maior adoradora da morte do mundo. Estude esse livro e você começará a entendê-la. Sado olhou para baixo e depois para Solution depois de folhear algumas páginas. Não consigo ler nesta língua, disse ele, secamente. Então traduzir para ela pode ser um começo, não é, príncipe estúpido? Solution despejou sarcasmo nele com força suficiente para fazê-lo corar novamente. Como vou fazer isso sem nada para aprender, Senhora Solution? Ele reclamou, mas segurou o livro com a reverência que acreditava ser devida a um texto sagrado. O monstro o observou em silenciosa contemplação por um momento, depois tirou outro texto do próprio corpo, jogou-o aos pés dele. Isso é uma cartilha infantil, use-a nas suas horas livres para aprender as palavras dela e depois trabalhe. A outra coisa que você pode fazer é isso. Antes que Sado pudesse perguntar o que, viu a coxa de Solution se esticar, e o pé dela estalar em sua cabeça dura, mandando-o para trás, quicando no chão até atingir a parede com um baque. Eu segurei meu golpe, príncipe das correntes, para não te matar naquele momento. Eu ensinei tudo àquela garota, ela é minha aluna. Se existe uma assassina ou lutadora de faca melhor do que ela fora de casa, não consigo pensar em nenhuma. Você quer ficar ao lado dela? Por você? Pelo seu povo? Ou só para não ter mais que se ajoelhar? Seja útil ao lado dela e ela verá você como mais do que um peão em um jogo que você ainda nem sabe que está jogando. Sado levou a mão à cabeça e a esfregou lentamente. Isso vai doer por um bom tempo. Ele conseguiu pensar e olhou fixamente para o teto. Isso é, uma oferta para me ensinar? Perguntou Sado com um sorriso irônico que ele achou que ela não tinha percebido. Digamos que, se você quiser ser mais do que um peão, ficará muito dolorido e cansado por um bom tempo, antes mesmo de ter uma chance. Solution se aproximou e ficou de pé sobre o homem caído, curvando-se na cintura. Ela lançou um sorriso afiado e cheio de dentes para ele, fazendo-se sentir como um cervo ferido que um lobo voraz encontrou por acaso. Entendo, agora, por que você me ajudaria, Senhora Solution? Perguntou ele, sem tentar se levantar. Tédio, curiosidade, e eu posso te machucar muito, preciso de outro motivo? O sorriso desumano retornou. Agora saia, escravo, você sabe quando vir me ver. Sado levantou-se lentamente, dolorosamente, e conseguiu manter a presença de espírito para pegar a cartilha infantil antes de deixar Solution sozinha novamente. Freyja encurvou a cabeça profundamente, de joelhos,
virando-a bruscamente em direção à sua dona, de modo que os longos cabelos loiros que ela tinha em comum com os da dona se destacavam. Em outra vida, ela poderia ter sido uma irmã, uma vizinha, agora, porém, uma dona? Uma salvadora? Não sei nem o que pensar, mas ela me devolveu meu bebê de quem quer que a tenha. Como posso retribuir isso? Ela ainda estava se perguntando isso quando ouviu o leve clique de sua coleira sendo destrancada por trás. Os pés de sua senhora estavam abaixo de seus olhos, e o ferro pesado deslizou e caiu nas mãos ansiosas da escrava que elas ajudaram a resgatar. Por um instante, sua garganta ficou nua. Precisa de um momento, Freijin? Perguntou Nua com uma voz mais gentil do que esperava. A dor brutal voltou à sua mente por um instante, depois desapareceu sob o peso do anúncio de sua recompensa iminente. Ela estendeu a mão e tocou com os dedos as partes que não conseguia alcançar há semanas. A carne parecia macia da última vez que a tocará, mas a coleira que antes a deixará em carne viva a deixará calejada e dura. Será que uma espada poderia cortar meu pescoço agora? Ela conseguiu fazer uma brincadeira debochada consigo mesma e abaixou as mãos. Sua cabeça permaneceu curvada e o pescoço nu. Para meus filhos, pensou baixinho, imaginando tentar ganhar a vida agora sem aquilo em volta do pescoço. Quem contrataria um comestran de graça? Para onde eu iria? Como os alimentaria? Não há lugar para nós lá fora. O trabalho disponível para ela se não estivesse onde agora se ajoelhava a enchia de pavor. O mesmo trabalho que ela poderia ter conseguido se as mãos mortais que desciam até sua garganta não tivessem apontado para ela e dito: eu compro aquela. E agora, a esperança a invadia por uma vida melhor. Ela fechou os olhos com força e sentiu a textura suave e macia do bronze deslizando em volta de sua garganta. O clique na parte de trás lhe disse que estava trancado, e um terceiro bronze foi adicionado. A casa de Aivenor. Nua estendeu a mão para suplicar, e foi com reverência que Freijin a beijou. Agora levante-se e prepare-se para trabalhar, Nua declarou secamente e foi para trás de sua mesa enquanto os outros dois ajudavam sua mais nova aquisição a se levantar. Enquanto sua senhora se sentava, eles ficaram em posição de sentido, aguardando instruções. A cerimônia é melhor quando breve, especialmente quando há trabalho a ser feito. Agora, aqui estão suas tarefas, Freijin. Você deve ir aos leilões comuns, comprar comestras. Você é minha nova administradora, ficará encarregada dos negócios desta casa. Preciso de mordomos, criadas, cozinheiros, tudo o que uma mansão exige. Especialistas são melhores, mas se forem capazes de trabalhar, podem ser treinados. Não separe uma família deliberadamente se não for necessário, entendeu? Senhora, Freijin curvou-se profundamente. Garanta que eles tenham os suprimentos necessários e que lhes sejam feitos uniformes adequados. Se não houver mais nada, espere na porta da frente, quando eu mandar Kaiji até você, e então poderá ir, acrescentou Nua, batendo bruscamente na mesa. Freijin girou nos calcanhares e partiu com um propósito ávido em mente: posso salvar centenas do meu povo em um dia. Priceles, você irá adquirir a filha de Freijin e a esposa de Vargas, considerando quem elas eram. Provavelmente não foram vendidas por muito, mas quando for, leve isso para garantir o cumprimento, disse Nua e, abrindo a gaveta da escrivaninha, retirou uma etiqueta roxa e a ergueu. Priceles olhou para ela com olhos arregalados de espanto, e Nua a entregou a Kaiji. Coloque isso na sua propriedade, você deveria fazer isso. Kaiji pegou a pequena etiqueta oval roxa, aproximou-se intimamente de sua amada, levantou a trava e a encaixou com cuidado. Depois de prendê-la, beijou a testa de Priceles com carinho. Estou orgulhosa de você. Sussurrou ela, e voltou ao seu lugar. Depois de comprar esses dois, visite os escritórios da empresa Lurgin e diga que a casa de Aivenor quer a lista de especialistas que venderam em metalurgia, mineração, agricultura e muito mais. Você teve muitos empregos, vai analisar os detalhes e descobrir quais são os mais úteis para mim. Não se esqueça de cruzar referências de parentesco também. Você terá muito trabalho pela frente. Não me decepcione, Nua disse isso com um olhar firme, ao qual Priceles respondeu curvando-se bruscamente para a frente. Sim, claro. Quer dizer, não, claro. Ela gritou um pouco enquanto falava, e Nua gesticulou em direção à porta. Vai esperar com Freijin, Nua ordenou, e Priceles respondeu com várias reverências rápidas antes de sair correndo da sala. Kaiji,
você agora é minha mordomo, cuidará de todos os assuntos externos à casa. Faça com que Onimeus aceite a entrega dos cavalos quando chegarem. Depois os mate e descarna. Use a carne e venda as peles que os soldados ou artesãos que compramos não têm utilidade. Ele então deve cumprimentar os instrutores quando chegarem e acomodá-los em seus próprios aposentos. E mande Sado aos leilões também. Deixe-o procurar soldados de Comestra. Alguma pergunta até agora? Perguntou Nua, anotando as tarefas enquanto as recitava. Kaiji observava com quase descrença o modo como a pena de sua senhora voava sobre a página. Qualquer nobre sabe escrever, mas poucos, além de uma secretária, conseguem escrever tão rápido ou agir com tanta eficiência. Com Sado, muitas vezes me sentia como uma babá cuidando do seu dia. Diante da minha deusa, temo que devo. O que Onimeus disse sobre soldados em competição? Sim, o jogo precisa ser intensificado. Só senhora, por que mandá-lo ao mercado para isso? Onimeus não seria uma escolha melhor? Kaiji fez a pergunta com a cabeça baixa, por isso, não viu a expressão em seus olhos, mas sentiu o frio que emanava da duquesa. Ele pode reconhecer alguém que Onimeus não reconhece. Ele era um soldado de um soldado, ou pelo menos foi o que meu conselheiro me disse. Se está se perguntando, não espero que ele fuja, não com uma coleira de ouro no pescoço, mas agora que você disse, talvez envie uma escolta armada com ele. Caso um bandido ache que aquela coleira pode valer alguma coisa e corte a cabeça dele para pegá-la, Nua zombou e então bateu a ponta da pena no papel, reflexivamente, mas não foi isso que você quis dizer. Mas certifique-se de que isso também seja feito. Estou fazendo isso porque quero martelar a realidade naquele idiota teimoso. Ele desafiou minhas ações na frente da professora. Ele não fará isso de novo. Mas por pior que ele pense que as coisas estão, de alguma forma não se tornaram reais para ele. Ele me vê mais como uma mulher do que como sua senhora. Senhora, ele. Kaiji fechou a boca antes de terminar o protesto quando sua senhora a interrompeu. Não acho que ele seja do tipo que tentaria me agredir, mesmo achando que poderia vencer. Nua descartou a ideia com um vigoroso aceno de cabeça, mas ele ousou me chamar de linda na volta, colocou a mão na minha coxa, e eu sinto seus olhos em mim, não como os seus. Nua esperou até Kaiji levantar a cabeça. Se eu fosse do tipo que te mandasse para minha cama, e não sou, você viria como uma suplicante, nunca se vendo como uma parceira, mas como uma ferramenta. Nua piscou várias vezes e manteve os olhos fechados, parando por um instante, depois de largar a pena, cruzou uma mão sobre a outra e as manteve imóveis. Mas, se tivesse a mínima chance, ele me veria como uma parceira, uma companheira, talvez mais. Ele me olha com os olhos de um homem desejoso. Tenho certeza de que, quando era um príncipe livre, tinha ampla experiência com mulheres. Ele me diz as palavras, senhora, minha senhora, mas não assente. Não vou disputar a autoridade na minha mansão. Comprar o pessoal dele para mim será ilustrativo. Nua mordeu as palavras como se fossem pedaços velhos de um dia em um pão comprido, e as mastigou com a mesma falta de gosto. Foi resposta suficiente. Como você disse, senhora, meu Sado é um bom homem para os príncipes, mas muito, muito másculo. Nunca lhe faltava companhia feminina por muito tempo. E ele é um príncipe. Você vê como ele se comporta. Ele é orgulhoso, forte, acostumado a dar ordens. Por favor, acredite em mim quando digo que ele não tem intenção de desrespeitar minha deusa, mas você. O que escrava? A voz de Nua ficou baixa e um olhar furioso se fixou em Kaiji. Uma lembrança amarga retornou e, trazendo consigo sua raiva, encontrou espaço em seu olhar. Sua serva ficou tensa com a mudança, o ar estava frio e se tornou como gelo. Você tem um ar nobre, é natural que ele se sinta atraído por você. Sou como uma tia para ele jamais poderia me ver dessa forma. Os escravos e servos carregam esse status como se fossem roupas, mas ele olha para você e vê uma dama nobre, o tipo de cuja companhia ele costumava gostar mais. Ele vê interesses em comum, só isso. Kaiji baixou a cabeça novamente e sentiu o gelo ao redor de sua senhora começar a derreter. Entendo, eu não deveria ter falado tão rudemente com você naquela ocasião. Achei que você tinha pretendido palavras muito, muito diferentes. Nua respondeu, um pouco mais calma. Pegou a pena novamente e continuou a escrever as exigências do dia. É melhor ele superar isso. Então,
é preciso mais do que um pouco de ouro e um pouco de confiança para me impressionar. Já vi o melhor em ação, e ele ainda não chegou lá. A mão de Noa voou pelo papel com um floreio e ela delicadamente colocou a pena de volta no tinteiro. Soprando o papel, pegou-o com as duas mãos e o estendeu. Cuide também do resto dessas tarefas, não me importa a ordem em que as faça, mas cuide de tudo, termine o que puder hoje, mas algumas delas levarão tempo, não há limite de orçamento para suas necessidades, mas um imperativo vital para hoje é que você chame o banqueiro responsável por Pazem para jantar comigo hoje. Peça a ele que traga alguns criados de contagem e diga que ele receberá muitos depósitos da duquesa, tenho certeza de que ele ficará satisfeito. E assim começa, antes do fim do ano, Comestra será minha, os Comestrans serão meus, e Pazem, pode muito bem ser, espero mesmo não ter que matar o príncipe Rajen, ele já está passando por muita coisa, e não há muitas pessoas por quem eu me sinta tão atraída a simplesmente gostar desse jeito. Ela conteve o bufo irônico e autocrítico até que sua escrava se curvou e saiu da sala. Quando ficou sozinha, jogou-se de volta na cadeira, afundando pesadamente, olhou para o teto alto de seu escritório. E depois para as paredes nuas. Ao fazê-lo, pensou em como sua mansão estaria dentro de uma semana, uma agitação de couro, ferro e prata, com gargantas revestidas, livros, móveis, arte, os adereços da nobreza e do poder. Fechou os olhos enquanto a visão passava diante dela. Lembrou-se de como Raymond tinha alguém educando as crianças escravas que ele havia comprado para salvar. De como elas eram livres dentro de sua casa. Eu me acuso em meu coração do mal que faço, e o juiz em meu coração me considerou culpada. Será que ele vai me olhar da mesma forma quando souber o que fiz para trazê-lo de volta? Não seja estúpida, Noa. Você está fazendo isso para dar-lhe vida, não para conseguir algo para si mesma. Além disso, meus escravos aqui estão melhor comigo do que com qualquer outra pessoa. Serei uma boa senhora, e alguns deles, pelo menos, encontrarão seu caminho, talvez até todos? O bufo irônico retornou. Não Kaiji, ela é uma serva ávida agora, mas Freijin, talvez? Vargas? Outros? Noa não fez a pergunta a ninguém em particular e lançou sua prece ao Deus da morte e da mudança libertadora. Meu Senhor, conceda sabedoria à sua serva nos dias vindouros, para que ela possa realizar a sua vontade e espalhar o seu nome sagrado por toda a parte, de modo que as estrelas que este povo venera sejam reduzidas a nada além de joias para adornar a majestade do seu mundo. Ela recitou a prece na quietude do seu coração culpado, pegou uma folha de papel em branco, abraçou a sua culpa e começou a escrever uma requisição a ser enviada à companhia Lurgin, solicitando corpos bem educados.